A Cleide Vieira, bom dia, Cleide. Tia Delma, bom dia, tia Delma. Lucelma, irmã Lucelma, seja muito bem-vinda, irmã Lucelma. Irmã Maria Elza, bom dia, irmã Maria Elza. Marta, minha sogra, Marta Dias, feliz sábado para a senhora e na fazenda, para o seu Luiz. Vanessa Montalvão, que sempre está presente aqui, seja muito bem-vinda, Vanessa. O irmão Salomão Góes, sempre está conosco aqui, bom dia, irmão, feliz sábado. Viviane Modesto, seja bem-vinda, Viviane. Daqui a pouco a gente vai dar mais uma olhada aqui para ver quem mais chegou aí. Estamos aqui com 18 pessoas online agora e mais aqueles que 18 telefones e mais aqueles que estão em casa, né? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos recapitular a lição. Eu vou pedir o Marcelo que faça a oração, Marcelo, para a gente iniciar o nosso estudo e que você nos acompanhe de casa. Ok, oremos então. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, agradecemos a Ti por mais este momento, esse privilégio de estarmos na Tua Santa Casa para recapitularmos e estudarmos a Tua Palavra nesse momento. Que o Senhor possa derramar uma bênção sobre todos os que estão presentes aqui na igreja e os que estão online ouvindo nesse momento. Amém, Senhor. Que o amor de Cristo possa nos transbordar e que possamos aprender muito sobre Ti. É isso que lhe pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o nosso tema dessa semana, como eu disse, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, a lição de número 8. Essa lição, Marcelo, ela, assim como foi falado ali na introdução da lição, ela enfatiza a questão do Antigo Testamento e ela dá mais evidências, né, de quem Jesus era, de quem Jesus é, na verdade, o Messias prometido, né? Mas parece que aqueles líderes ali não compreendiam ou não queriam compreender, né? O que você gostaria, Marcelo, de dizer para nós aqui na introdução dessa lição sobre esse tema cumprindo as profecias do Antigo Testamento? Eu vou até ler o texto áureo aqui, de João 5,36, que fala: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito, de que o Pai me enviou. Marcelo, a gente percebe que ao longo dessa lição aí de João, Jesus ele enfrentou esses líderes religiosos aí, e aqui nessa lição dessa semana ele se citou muito o Antigo Testamento, né, para comprovar que realmente ele era o Messias. Faça uma introdução para a gente aí, Marcelo, por favor, nessa parte de sábado aí, para a gente iniciar a nossa discussão de hoje. Assim como a lição vem trazendo, bom dia a todos novamente, os que possam ter entrado agora depois dos cumprimentos iniciais. O que a gente pode colocar, Cleito, é que essa percepção de que os judeus daquela época, da época de Cristo, e a dúvida que eles tinham se Cristo realmente era o Messias, o Machia, né, que eles usam hoje, essa mesma dúvida a gente pode transportar para os dias de hoje. Existe, por incrível que pareça, muitas pessoas que ainda não acreditam, depois de 2000 anos que Jesus apareceu aqui na Terra, que ainda duvidam que Jesus Cristo era Deus e que ele era um enviado do Deus Pai aqui nessa Terra para vir nos resgatar do pecado. E nós vamos estudar ao longo dessa lição número 8, alguns fundamentos que o próprio Jesus fazia referência no Antigo Testamento e, posteriormente, depois da vinda dele, alguns dos seus discípulos reforçando isso aí. E a gente vai ver ao longo da história que, se você estiver apto e sensível a analisar as profecias de forma bem curiosa e bem receptiva, que é impossível não acreditar que Cristo não seja o Messias. E o interessante aí, Marcelo, ainda na parte de sábado da introdução, tem esse verso aí de João 1,10, né? Que fala assim que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e ainda assim o mundo não o conheceu. Você acha, Marcelo, que nós hoje, depois que a gente já tem tudo, as evidências que a palavra de Deus nos dá, a gente sabe tudo que aconteceu, que Cristo morreu, ressuscitou, né? A gente está em vantagem com relação àqueles líderes, a gente está em vantagem com relação àquele povo,
na questão de crer, a gente tem evidências bastante para crer que Jesus é o Messias, que ele foi e que ele é o Messias? Eu imagino que sim. Eles tinham também várias indicações, várias, no caso, profecias do Velho Testamento deles, que chamava Torá, que apontavam para a vinda do Messias. No nosso caso hoje, nós temos essas mesmas evidências e nós temos mais, nós temos a certeza do cumprimento. Então nós temos uma vantagem. Inclusive, na Bíblia fala que a nós será mais cobrado, porque ao longo da história, nós, assim, quando nós estudamos, a gente pode ter a certeza da comprovação daquilo que tudo que Deus colocou ao longo do tempo se cumprindo passo a passo. Então a nós é dado maior privilégio e maior cobrança por causa disso também. Aqui na parte de domingo, a gente pode se perguntar bem assim, em algum momento Jesus, quando esteve aqui na Terra durante os seus 33 anos, ele se auto-intitulou Deus, de forma específica, falando assim, eu sou Deus. Se a gente for analisar assim, o que Jesus colocou, ele não foi enfático, ipsilíderin, em dizer que ele era Deus, mas de forma direta. Mas de forma indireta, em determinados momentos, ele dizia coisas, fazia coisas, mostrava sinais que ele era alguém que não era deste mundo. Como ele mesmo diz, né? Eu não sou deste mundo, né? Se eu fosse deste mundo aqui, o mundo acreditaria. Por exemplo, em João 10:30, ele vai fazer referência que ele e Deus, o Pai, eles eram a mesma pessoa. Em João 8:58, vai dizer que, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, ele já era, ou seja, mostrando a eternidade dele. Em João 20:28, em João 1:1, que ele era o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Em João 1:14, em Romanos 1:4, título 2:13. 2:13 vai fazer referência a isso. Alguma coisa que eu acho interessante assim também, Cristo, ele não disse enfaticamente que ele era Deus, mesmo porque se ele o dissesse, provavelmente ele seria morto de forma antecipada e não daria para cumprir as profecias. Mas algo interessante aqui que Deus fazia, que Jesus fazia era o seguinte: ele se auto-permitia ser adorado. E a gente sabe pela Bíblia que somente Deus pode ser adorado, né? Em Mateus 2:11, ele aceitou a adoração. Em Mateus 14:33, em João 28, em Mateus 28, de 9 a 17, ele aceitou. Em Lucas 24:52. A gente vai ver lá no Velho Testamento que quando aparecia anjo que o ser humano gostaria de adorar, ele falava assim, não faça isso porque o ato de adoração é somente a Deus. Mas quando Jesus esteve aqui na Terra, pessoas se sujeitaram a adorar a Cristo e ele aceitou. Por quê? Porque ele era Deus e nesse ponto ele não pecou. Muito bem, Marcelo. Ainda aqui nessa parte de domingo sobre sinais e maravilhas, eu até coloquei uma pergunta aqui. Qual o objetivo de sinais e maravilhas? Mas aí, Marcelo, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre isso aqui. Jesus fez sinais, maravilhas e tal, né? Mas outras pessoas também faziam, né? Algumas pessoas realizavam milagres. Por que Jesus fez esses milagres, Marcelo? E qual era o objetivo? E qual a diferença, por exemplo, para os nossos dias hoje? A gente também vê falar de milagres, né? A gente vê falar de milagres em algumas igrejas, vê falar de milagres na nossa igreja, mas qual a diferença do milagre, poderíamos dizer, o milagre verdadeiro? Qual a diferença do milagre de Jesus? Qual o objetivo desses milagres? Eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre isso. Eu costumo diferenciar milagres de cura. E ele tem uma diferença. Nos dias de Jesus, outras pessoas apareceram, inclusive antes dele, e a Bíblia até cita alguns, que fariam, algumas pessoas que fariam algumas curas.
Mesmo porque se a pessoa não, se ela não produz nada, então ela não consegue, apenas se dizendo ser alguma coisa, ela, apenas por um momento ela consegue angariar seguidores, mas vai passando o tempo, as pessoas vão vendo que ele é um charlatão, né? Então vai se afastando. Então qual é a diferença, por exemplo, de cura para milagres? Jesus fazia não curas, ele fazia milagres. Aí eu vou citar alguns aqui, por exemplo. Milagre de dar a visão a alguém que nunca teve a visão. Isso é um milagre. Milagre de andar sobre as águas. Você não vê alguém andando sobre águas nem antes nem depois dele. Quer ver um outro? Ressuscitar mortos. E Jesus fez, ressuscitou mortos. Jesus até fez cura também, por exemplo, daquela mulher que encostou nele e ela tinha uma enfermidade, ela foi curada daquilo. Jesus acalmou a tempestade. Jesus teletransportou de um lugar do outro, ou seja, ele estava num lugar e desapareceu. Você não vê isso. Então, esses são milagres que ele vai se diferenciar de curas que muitas vezes a gente pode até ver algumas pessoas fazendo nos nossos dias aqui. E por que Jesus, então, ele fazia esses milagres? Só que apenas os milagres não foi suficiente para convencer a maior parte das pessoas. Porque a maior parte das pessoas que viam aqueles milagres não se converteram. Interessante isso aí, né? O porquê? Aí a resposta aqui, ó, os sinais realizados por Jesus mostravam que ele tinha sido enviado pelo Pai. Então por que ele fazia esses milagres? Foi a pergunta sua. Para que a pessoa analisasse aqueles milagres e aquelas curas, por assim poderíamos dizer, e fazer a relação de que aqueles milagres não eram de uma pessoa comum, se ele não fosse enviado por Deus. E aí tentar buscar na história, nas profecias, e relacionar que Cristo de fato era o Messias que eles esperavam. Muito interessante isso mesmo, Marcelo. E o interessante é que a lição comenta que, diante daqueles sinais, daquelas maravilhas, não tinham como eles negar e ir contra, né? E contra aquilo. E Jesus, ele é um ser, e foi, quando esteve aqui, um ser muito inteligente, né? Quando eles encurralaram Jesus, dizendo assim, mas por que o senhor não diz francamente que o Senhor é Deus, né? Aí a lição comenta que se Jesus dissesse que ele era Deus, eles prendiam ele, né? Jesus diz, não, olha as obras que eu faço, então, né? Olha as obras que eu faço. E essas obras aí, aqui na parte de domingo, vai dizer assim, que o propósito da vinda de Jesus foi fazer as obras daquele que o tinha enviado. Ou seja, o Pai tinha enviado para fazer as coisas que ele havia ordenado e testificava que ele era quem o Pai tinha escolhido e enviado para vir ao mundo. Então estava interligado entre o propósito de Cristo e o propósito do Pai. E qual que era a certeza que eles tinham naquela época? Era a manifestação das obras, porque um ser humano comum não faria aquilo. Então deveria ser algo divino. E aí, Marcelo, eu até lembro daquela passagem lá que Jesus cura o cego de nascença, né? E aí os líderes tentam camuflar, né? Tentam esconder aquele milagre, né? E confronta o cego confronta a família dele para que ele negasse, né? Mas o próprio cego disse que não tinha como negar. Muito bem, Marcelo, vamos indo aqui para a parte de segunda-feira. O papel autoritativo das Escrituras. A gente percebe aí, Marcelo, lá no início da lição, lá naquela gravura, mostrando uma Bíblia aberta, né? E a Bíblia está aberta na parte do início da Bíblia, né? Na parte do Antigo Testamento. E aqui uma gravura de um homem ali pelo marca-página, ali indo lá em direção à cruz. Então, o que isso tem a ver, Marcelo? Que você conseguiu ler alguma coisa dessa imagem aí? Esse tema, o papel autoritativo das Escrituras. As Escrituras, elas têm autoridade. Que autoridade era essa? Jesus usava qual parte da Bíblia para mostrar que as profecias estavam sendo se cumpridas, né? Estavam cumprindo. E Jesus, ele deu ênfase, ele deu autoridade a qual parte das Escrituras? Certo. A gente tem que pensar o seguinte, por exemplo, Jesus veio, então ele nasceu na Palestina.
a nacionalidade dele ele era judeu. Ele era judeu. Sendo judeu, o que eles tinham para aquela época era a Torá, que era o Velho Testamento dos nossos dias. E é bem provável, como as escrituras mostram nos evangelhos, Jesus frequentava as sinagogas. Tinha algumas sinagogas na época, que seriam as igrejas de hoje, que elas eram feitas, muito provável, pelos fariseus. Ou seja, Jesus frequentava esse lugar, então há uma tendência assim, a acreditar de que ele tinha uma visão, não dos fariseus, mas da cultura, da ideologia deles, porque ele frequentava o lugar. Ora, se você não é adepto àquilo, então você não frequenta, não é? Por exemplo, por que nós não frequentamos a um culto espírita? Porque nós não fazemos parte daquilo, nós entendemos que aquilo não faz parte da nossa corrente, então a gente frequenta um outro. Jesus frequentava sinagogas que era frequentada por fariseus, então provavelmente muita coisa ele seguia. Aí a pergunta que você fez as escrituras, elas tinham autoridade? Tinha, e Cristo fazia referência a elas. A gente vê lá, por exemplo, lá que tem um determinado momento que Cristo abre as escrituras sagradas, que era o Velho Testamento, a Torá, e ele fala assim, essa profecia acabou se cumprindo hoje. Ou seja, fazendo referência a ele próprio, né? Então, tanto os doutores da época, quanto os apóstolos e o próprio Cristo, fazia referência àquilo que eles tinham na mão, que era o Velho Testamento. Então era a Bíblia que eles tinham. É por isso que a gente não pode acreditar, nos dias de hoje, que o Velho Testamento perdeu a validade. Porque todo o Velho Testamento apontava para Cristo. Muito interessante, Marcelo. E aqui, no segundo parágrafo aí da lição de segunda-feira, fala assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem falou isso foi Cristo, né? Nós, como adventistas, às vezes somos taxados aí que a gente segue a lei de Moisés e tudo mais, né? Mas se você for estudar a Bíblia no geral, o Novo Testamento e o Antigo, eles estão interligados, né, Marcelo? É igual você falou. Exatamente. A Bíblia que Jesus tinha na época dele era quem? Era o Antigo Testamento. E a Bíblia, e a lição comenta e mostra que isso apontava para quem? Para Cristo, né? Pelo que ele ia fazer por nós na cruz do Calvário. E ele foi questionado em algumas oportunidades, e olha só, assim, o que ele apenas ratificava o que estava no Velho Testamento, que é o que dava base e fundamentava a doutrina deles. Ele fala, pelo menos em duas oportunidades, agora eu estou lembrando, nenhum tio, nenhum isso era tirado da lei e os profetas, né? Que era o Velho Testamento, até que se cumpra todas as coisas. Em outro momento ele fala bem assim, não vim mudar nada, eu vim apenas cumprir. Cumprir o quê? Do que ele estava falando? Do Velho Testamento. Lógico que aquilo que apontava para ele, lá se findou com a morte dele. Mas aquilo que dava fundamento e sustentava as doutrinas que hoje nós pregamos e vivemos, essas permaneceram até os nossos dias. Aquilo que apontava para Cristo se encerrou de fato, porque cumpriu em Cristo. Mas os 10 mandamentos, que é a base da lei moral, isso não se findou nele, como algumas correntes ideológicas falam. Mesmo porque se tivesse se findado em Cristo, ou se ele tivesse transgredido, né, Cleito? Ele não poderia se intitular o Salvador do mundo, se ele descumpriu algumas coisas daquilo. E se aquilo foi findado, então nós podemos, a nossa vida hoje, ela pode ser feita como ao bel prazer. Para que a gente precisa da Bíblia? Se aquilo tudo se findou, nós não precisamos mais cumprir os mandamentos, que é não mentir, não roubar, não adulterar, nós não precisamos mais cumprir lá, obedecer a não levantar estátuas, porque aquilo já foi findado. Então a gente pode agir como a gente bem quiser, ao bel prazer, né?
E por que nós não fizemos isso? Porque conscientemente a gente sabe que aquilo ainda está em vigor. Exatamente, Marcelo. Aqui nessa parte de segunda-feira, só finalizando essa parte de segunda-feira, fala assim, ó. Por exemplo, no início de João, lemos das palavras de Filipe e Natanael, que eles disseram assim: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então, Natanael e Filipe, eles mencionam lá o que Moisés profetizou, né? E sempre que Jesus cumpria alguma profecia, né, que ele cumpria alguma que está escrito, né, Marcelo? Ele falava assim, ó, para que isso aconteceu para se cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento, né? E o que a gente pode analisar assim, por exemplo, o que é a fé? O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que a gente não se espera, mas que vão acontecendo. Mas como que você aumenta a fé, né? Você só aumenta a fé com a certeza, por exemplo, do cumprimento de algumas coisas. Por que eu tenho fé que realmente Cristo é o Deus? Porque tinha profecias e eu consigo analisar hoje e ver que aquelas profecias apontaram para Cristo. E que ao longo do tempo aquilo foi se cumprindo perpetuamente. Então, ou seja, ela vai fundamentando aquilo que eu acredito. Isso é o aumento da fé. O porquê que aquelas pessoas, então, daquela época, a maioria deles não acreditaram em Cristo. Porque eles estavam enraigados numa série de doutrinas, tradições, filosofias que impediam eles de ver o cumprimento das profecias. Tanto é que em alguns momentos Cristo falou assim, ó, eu e o Pai somos um. Ele falou assim, não, mas como que você pode ser aquela outra também que eu citei aqui no início, de Abraão, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele falou assim, não, como é que você pode ser antes de Abraão? Você não tem nem 50 anos. Abraão viveu aí, sei lá, algumas dezenas de anos, e tu não tem nem 50, como é que você conseguiu ver Abraão lá? Então eles tinham questionamento e eles faziam isso por causa da doutrinação das tradições que eles carregavam. E isso pode acontecer com muitos de nós hoje em dia. As tradições podem impedir, nos humanizar ao ponto que a gente não consegue ver o óbvio, né? Não consegue ver o óbvio. Muito bem, Marcelo. A gente está indo aqui para a parte de terça-feira, fala sobre profecias do Antigo Testamento sobre Jesus. E aqui, Marcelo, menciona aí quatro profecias que o Velho Testamento falou e o Novo Testamento mencionou lá, e essas profecias foram anunciadas lá e cumpridas aqui, né? Aqui fala que em discussões com os líderes religiosos sobre sua divindade, Jesus reafirmava a autoridade das Escrituras. Então, Jesus ele não ficava argumentando por ele próprio ali, ele falava, ó, o que está acontecendo aqui está se cumprindo o que foi escrito a meu respeito. E aí, Marcelo, as 4 menções aí, ó, da pergunta 4, fala sobre essas passagens aí, né? Do Novo e do Antigo Testamento que estão ligadas. Por exemplo, João 1:23 e Isaías 43, né? Uma profecia lá de Isaías se cumprindo lá em João, né? Depois, João 2:16, o Salmo 69:9, também essa profecia foi anunciada lá, né? Jeremias 2:13, quando menciona sobre as cisternas, né? Fala que o povo de Deus, eles deixaram o manancial de toda a bênção que é Deus e cavaram cisternas rotas, né? Deus fazendo uma comparação aí quando o povo de Deus abandonou ele e foi buscar outros caminhos. Agora, essa profecia aqui, Marcelo, me chamou a atenção, essa dos ossos quebrados, lá em Números 9:12, né? Menciona essa questão de nenhum osso quebrado. Mesmo que Jesus morreu na maneira mais terrível da crucifixão, e era costume quebrar os ossos para que eles morressem, né? Em Jesus era profetizado que ele era morto assim, mas nenhum osso dele seria quebrado, né? Ele morreu um pouquinho antes, né? Os 2 ladrões que estavam com ele foram quebrados os ossos. Eles quebraram as pernas para acelerar o processo da morte, mas Cristo, quando eles foram fazer isso aí, já haviam encontrado ele falecido, aí não precisou quebrar as pernas, ou seja, não se passou por essa tortura ainda mais e acabou cumprindo, então, o que estava lá em João 19:36, né? E Números 9:12. Mais uma profecia.
E aqui indo para a parte 2 aqui, Marcelo, profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 2. Jesus disse aos líderes, eu achei isso aqui interessante, porque fala assim, ó, vocês examinam as escrituras porque julgam nelas ter vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Que afirmação ousada para fazer sobre si mesmo. Então Jesus ele disse para ele, ó, vocês examinam as escrituras porque procuram ter nelas a vida eterna e elas mesmas que falam de mim. Mas será que estava adiantando, Marcelo, esse exame que eles estavam fazendo das escrituras? Eles compreenderam quem era Jesus, que ele era o Messias? Não, eles não reconheciam Jesus como o Messias. Inclusive, o judeu tradicional, até hoje, nos nossos dias, não reconhece Jesus. Mesmo apesar de 2000 anos, eles ainda esperam o Messias, né? Até nos nossos dias. E aí, na parte de quarta-feira aqui, vai fazer uma ilustração. Tinha tanta profecia apontando para o Messias, no caso, Jesus. A lição vai colocar uma ilustração aqui, que se a gente pegasse o estado de Minas Gerais, que é um dos maiores estados do nosso território, o maior estado aqui do Brasil, e preenchesse de moedas a uma altura de 60 centímetros, olha que ilustração, e pintasse apenas uma, vendasse uma única pessoa e soltasse ela nesse espaço lá, qual seria a probabilidade dela conseguir achar essa moeda que estava pintada em comparação às outras milhões que estavam lá, né? É impossível, né? Impossível. Ou seja, as profecias que apontavam para Jesus Cristo, de ter nascido em Belém, de ter nascido de uma virgem, de ter entrado em Jerusalém, em cima do jumentinho. Aí aqui depois, logo embaixo, que vai citar outras, né? Que seria morto, que seria ressuscitado. Ou seja, para acertar numa única pessoa, uma vez eu vi uma pregação, o cara colocou lá, era algo que chegava ao absurdo, né? A probabilidade de uma outra pessoa aparecer com as mesmas probabilidades era alguma coisa de quinquilhões, algo inimaginável. Ou seja, algo impossível, né? Que tantas profecias, alguns falam em até mais de 100 profecias, acertar exclusivamente uma única pessoa em Jesus Cristo. Então, tudo demonstra de que Jesus Cristo era o Messias, o Mashiach que o mundo esperava naquela época, e ele veio e que acabou não sendo reconhecido. Marcelo, a lição comenta que não há dúvida, né, de que tudo que foi predito aconteceu exatamente como foi predito, né? Foi traído, né? Foi vendido por algumas moedas, tudo foi acontecendo ao longo da vida dele para se cumprir exatamente as profecias. E aí, eu gostaria que você que está em casa aí, inclusive a irmã Jaci Guedes está aí, chegou aí também. Seja muito bem-vinda, irmã, na nossa classe aqui. Essa é a maior classe, sabia? Se tem 16 telefones ligados aí, significa que tem aí, né, Marcelo, umas 30 pessoas aí, né? Que vocês sejam todos muito bem-vindos. Aí na parte quarta-feira, aí nessa pergunta 5, o que as seguintes passagens do Evangelho de João revelam sobre Jesus como cumprimento das profecias messiânicas? E aí, Marcelo, é uma sequência que você até mencionou aí, de João 12, 13, João 12, 14, João 13, 18, João 19, 37. E aí no Salmo 118, 26, Zacarias 9, 9, Salmos 41, 9, e Zacarias 12, 10 e 13, 6. Isso aí, Marcelo, são profecias que a gente percebe que essas profecias, eu não sei o tempo, Marcelo, que essas profecias foram dadas. Que tempo de um para outro foi dada, se foi 100 anos, se foi 200, eu não sei, né? Mas elas se cumpriram, Marcelo, em quanto tempo? Você lembra aí? Desde o bendito até as feridas aí, quando Jesus é traspassado. Você lembra quanto tempo aconteceu isso? 3 anos e meio, né? Mas essas profecias, desde a entrada triunfal, montado no jumento até a ressurreição, isso se cumpriu em uma semana. Ah, sim, Isso, em uma semana, né? E aí, Marcelo, você já ficou sabendo ou já leu de alguma profecia
que apontava para Cristo que não se cumpriu ou que cumpriu em data errada? Já aconteceu isso? Não. Na verdade, isso não há questionamento, né? Eles podem questionar outra coisa, mas com relação ao cumprimento das profecias, nunca vi alguém falando que a data foi errada, que o evento não estava de acordo. Eles, há um certo tempo aí, eles tinham dúvidas, os próprios judeus mesmos, eles também não questionam isso aí, né? Eles falam que não tem como Cristo ser o Messias por outros fatores, não por esse. Porque isso aqui é a própria Bíblia, e aí assim, para questionar algumas coisas, eles não aceitam o Novo Testamento, que é o que vai ratificar, né? Então eles não têm a ratificação, também por isso. E dizem que tem um versículo lá na religião deles que proíbe eles de estudar profecias, porque se eles estudarem as profecias, não sei se é verdade, eles vão chegar à nobre conclusão de que Cristo era o Messias. Marcelo, aqui nessa parte de quarta-feira, eu gostaria que você lesse essa pergunta aí do rodapé de quarta-feira, por favor. Você é bem fundamentado em suas crenças? Se alguém lhe perguntasse por que você crê que Jesus é o Messias, o que você responderia? Ao que recorreria e por quais razões? E aí, Marcelo, eu pergunto para quem está nos acompanhando aqui, isso que você falou, se perguntasse para vocês, por que você crê em Jesus, né? Que Jesus é o Messias, o que a gente responderia? Para fechar essas duas partes aqui, Marcelo, das profecias, da parte 1 e parte 2, a gente chega à conclusão de que realmente o Novo Testamento e o Velho, eles se completam, eles são um apontando para o outro. Como é que é isso aí, Marcelo? Eles são uma unidade que você não pode tirar. É que nem uma corrente. Se você tirar um gomo daquela corrente, ela perde o seu comprimento, né? Ela perde o tamanho dela. Se você tirar um livro da Bíblia, ela perde o sentido. Porque todos os livros apontam para a Bíblia, para a vida de Jesus, né? E aqui, ó, na parte de quinta-feira, Jesus vai falar algo interessante, Cleiton. Ele falou assim, ó, vocês são daqui de baixo, fazendo uma referência lá a João 8:23, né? Isso. Por que Jesus fez essa referência àquelas pessoas? Bom, se eles são aqui de baixo, então Cristo, fazendo uma analogia, era de algum outro lugar, né? Lá de cima. E aí eu acho que aqui responde um pouco por causa da falta de compreensão e do entendimento e do não reconhecimento daquelas pessoas na própria vida de Cristo. Porque eles não tinham interesse, eles não tinham a visão e não tinham o entendimento das coisas espirituais. Ou seja, eles frequentavam a igreja? Frequentavam. Eles eram religiosos? Eram religiosos. Quem sabe faziam coisas boas? Faziam coisas boas. Mas não eram espirituais, ou seja, não faziam aquilo em prol de uma outra vida. Eles faziam aquilo em prol da vida rotineira e corriqueira que eles tinham, uma vida humanista, né? Provavelmente muito baseada em coisas materiais. E quando a gente coloca a nossa visão em coisas materiais, as coisas espirituais elas ficam desvirtuadas, a gente não consegue enxergar direito. E eu fico imaginando, Marcelo, aí nessa pergunta 6, o diálogo de Jesus com eles, né? Eles ali cheios da razão, cheios da verdade, né? Muito, muito bem trajados, né? Porque eles andavam muito bem trajados. Eles começam a lançar perguntas ali para pegar Jesus em alguma coisa, né? E aí Jesus vai direto ao ponto com eles ali, né? Jesus diz, vocês não conhecem a Deus, né? Jesus disse que aqueles homens não conheciam o Pai. E aí, Marcelo, no início do primeiro parágrafo, ele fala assim, eles deveriam conhecer ambos, mas enganavam a si mesmo. O interessante aí, Marcelo, é que às vezes o indivíduo ele não crê porque ele não quer, né? Porque parece que aqueles homens, no fundo, eles entendiam. Eles entendiam. Mas aquilo que você mencionou, a crença dele, as tradições que eles tinham, estava tão forte neles que eles não
Não abrir espaço, né? E a gente tem que entender assim também, e Deus nos livre que a gente se submeta a isso, mas não estamos livres, né? Que não estamos salvos, a gente pode estar salvo no momento, mas a gente não tem certeza se amanhã nós estaremos. Então que a gente possa permanecer nesse mesmo caminho de buscar a salvação diariamente, né? Mas eu penso o seguinte, assim, que existem pessoas que eles não querem a salvação. Eles querem esse mundo aqui, lutam por esse mundo, por essa vida. E aí o que você mostrar, o que você... o milagre que for feito, aquilo que ele conhecer de revelação, ele não aceita. Porque ele não quer os céus. Ele quer o reino aqui de baixo, como Cristo ele mencionou aqui, ó. Vocês são aqui de baixo, ou seja, o que eles buscavam eram as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, era o que Satanás oferecia para eles. Então, eles queriam o que estava aqui, e o que estava aqui impedia deles de ver algo que era maior, né? E eles tinham o desejo de permanecer aqui, e Deus respeita isso aí. É por isso que Deus muitas vezes, acho que lia o coração, via isso e não forçava, né? E ficava forçando atrás da pessoa. Que Deus poderia forçar, mas ele olhava, via que o coração estava endurecido, eu largava e ia atrás de alguém que era mais receptivo, né, à verdade. E aí, Marcelo, aqui ainda na parte de quinta-feira, no terceiro parágrafo aí, Isaías 29:13 diz assim, ó: isso não era novidade. Deus havia dito que os israelitas o honravam apenas com a sua boca e com os seus lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. E aí, Marcelo, eu jogo para nós, né? A lição é para a gente tirar a lição para a nossa vida. Será que a gente também pode cair nessa? De vir na igreja, de ter uma vida, a aparência de piedade, de louvar a Deus, mas o coração está longe de Deus? Será que a gente pode cair nessa esparrela também? Isso é um risco. Inclusive tem uma passagem que diz que isso já é uma profecia para o futuro, que quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Muitos, né? Vão falar assim, mas Senhor, expulsei demônio. Vai tentar questionar o porquê que ele não está salvo. Eu frequentei a igreja, preguei, tal. Assim, qual que vai ser a resposta de Cristo? Nunca te conheci, né? Não te conheço, né? Ou seja, e aí serve para todas as épocas, para o passado, para os nossos dias e quem sabe para o futuro, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, para que a nossa vida às vezes não seja uma vida de fantasia, de mentira, mas possamos nos aproximar de fato de Cristo, para que naquele dia nós não passamos por isso, né? Ou seja, de ser rejeitado pelo próprio Cristo, né? Afasta de mim que eu não te conheço. E aí, Marcela, a lição menciona outro ponto aqui, já no meio do último parágrafo aí de quinta-feira, fala assim, ó: já não era bastante ruim que estivessem enganando a si mesmo, mas a tragédia era agravada porque também encaminhavam outras pessoas. Marcela, a lição menciona que a gravidade do que aqueles líderes faziam era que o quê? Eles não queriam acreditar e levavam outras pessoas também a não crer, né? Eles fechavam a porta para outras pessoas porque eles eram influentes, né? Exatamente, que é o que acontece em nossos dias também, ou seja, não vão e ainda colocam um entrave, um obstáculo para que outras pessoas cheguem a Cristo. E não é isso que acontece nos nossos dias hoje, né? Ou seja, uma espiritualidade falsa, uma corrente religiosa que não leva a lugar nenhum, que não aponta a Cristo, não aponta a mudança de vida, não aponta uma outra perspectiva, ou seja, vai te levar num lugar onde você não vai chegar em canto nenhum. Eles não vão e também não querem que você chegue naquele lugar. E aí no finalzinho ela diz assim, ó: assim, apesar da má liderança de muitos, alguns conseguiram se livrar, né? Conseguiram se livrar da influência e conseguiram enxergar a Cristo. Mas foram poucos. Um exemplo é o próprio Nicodemo, né? Que conseguiu ver em Jesus alguém especial, mas a maioria estava com a venda nos olhos.
E aí, Marcelo, finalizando aqui a parte de quinta-feira, fala assim, ó, que lições você tira do diálogo de Jesus com os líderes religiosos? Como poder ser de cima e não de baixo? Como saber a diferença entre ambos? Quando Jesus diz que nós devemos ser de cima e não de baixo, e aqui pergunta qual a diferença entre quem é de cima e quem é de baixo, porque, em certo modo, todos nós estamos aqui embaixo, né? Mas o que, que é isso de estar em cima e não embaixo, né? E como a gente buscar estar em cima, ser dos de cima e não dos de baixo? É termos uma visão de que a nossa vida é passageira, que nós temos um objetivo aqui nessa vida e que nós estamos aqui nessa vida por um único objetivo: conhecer a Cristo e nos prepararmos para ir para o céu. Isso é ser de cima. Ser aqui de baixo e não ter perspectiva nenhuma. E não ter perspectiva aqui é o que eles tinham. É não reconhecer que nós temos um Salvador e que esse Salvador tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Muito bom, Marcelo, a gente está caminhando aqui para o final, o nosso tempo está acabando. A gente quer agradecer as pessoas que... A gente estava aqui com 19 aparelhos, agora estamos com 18. E a gente fica feliz porque você está aí acompanhando. E sempre que você tiver a oportunidade, vem aqui na igreja para que você participe da lição aqui também. Aqui, Marcelo, no adicional aqui de sexta-feira, tem uma pergunta, a pergunta 4 fala assim, ó: as escrituras têm autoridade sobre sua vida? Por que devemos rejeitar tudo aquilo que lance dúvidas sobre a autoridade final e definitiva das escrituras? A gente viu aqui que Jesus, ele respondia os questionamentos que vinha para ele com a escritura, né, com a palavra de Deus. Como nós devemos ter, Marcelo, eu gostaria que você fizesse o resumo final aqui, que o nosso tempo está acabando, sobre as autoridades das escrituras na nossa vida, como nós devemos buscar ter a Bíblia como nossa regra de fé, né? E tê-la como autoridade sobre a nossa vida. É interessante que, como um tesouro áureo, vai falar lá na parte de sexta-feira, a verdade ela foi confiada aos hebreus. A dispensação judaica, trazendo o sinete do céu, tinha sido instituída por Cristo mesmo. Aí diz aqui que as grandes verdades da salvação eram ocultas por tipos e símbolos, as ocultadas, né? Aí, diz aqui que Deus não encobre suas verdades aos seres humanos. Então, não se pode falar de que ele não teve oportunidade de obter o conhecimento, porque as verdades de Cristo elas não são escondidas. Deus não esconde nada de ninguém. Na verdade, elas são reveladas. Por seu próprio procedimento, eles mesmos obscurecem. Ou seja, pela própria vontade. Tem muitas pessoas, crente, que não tem coragem de abrir a Bíblia, porque ao abrir a Bíblia ele vai se confrontar com Cristo e ele vai ter que fazer uma escolha, mudar de vida, né? Que é o que diz aqui, ó: Cristo deu aos judeus prova abundante de que ele era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical na vida. E às vezes as pessoas hoje em dia não estão dispostas a isso. Ao se deparar com a verdade, elas terão que tomar a decisão de ter mudanças de comportamento, mudança de atitude, mudança de pensamento, e eles não querem isso, eles querem permanecer exatamente como eles estão. E isso vai ser cobrado a eles lá no futuro e terá um preço muito grande, que é a perca da salvação, né? Exatamente. Marcelo, eu quero te agradecer, te fiz o convite para você estar aqui comigo e você veio. Muito obrigado por ter aceitado. Agradecer a todos que estiveram conosco nesse sábado. A Cleusa, a Cleide, a tia Delma, a irmã Lucelma, Maria Elza, a Marta, minha sogra, Vanessa Montalvão, o irmão Salomão, a Viviane e a irmã Jaci. Estamos agora com 20 aparelhos conectados aqui. E a gente entende, irmãos, que eu, por exemplo, eu até comentei na classe lá hoje. Um dia alguém abriu a palavra de Deus para mim, eu compreendi e creio que a verdade chegou até mim, né? E cada vez que a gente estuda mais a palavra de Deus, né, Marcelo, a gente compreende que as profecias elas se cumpriram, né, corretamente, e as que vão se cumprir por ocasião da volta de Cristo, elas vão se cumprir
e nós não precisamos de duvidar, né? Assim Não, como todas não há, cumpriram. não há dúvida. Então nós estamos encerrando o nosso estudo desta manhã. E eu vou pedir ao Marcelo que faça a oração para a gente encerrar, que você nos acompanhe em oração nesse momento. Oremos. Querido bondoso Deus que estás nos céus, invocamos o teu santo nome mais uma vez para te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Amém, Senhor. Agradecemos a Ti por mais esses minutos que o Senhor nos concedeste de vida para abrir a Tua palavra e estudar sobre aquilo que é importante para a nossa vida Amém, aqui nessa Senhor. terra. Que o Senhor possa nos fazer, Pai, a cada dia estudar a Tua palavra e nos fortalecer na fé. Que tudo aquilo que nós possamos estudar possa fortalecer tanto a nossa vida quanto a vida de outras pessoas a reconhecer que Jesus Cristo é a nossa esperança única de ter uma vida eterna. Amém, Que o Senhor Senhor. possa nos conceder, então, ao longo desse dia, inúmeras bênçãos e agradecemos a Ti por tudo, em nome de Cristo. Amém. Amém. Um bom dia a todos e até o próximo sábado.